Olá, bom dia. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, falando pela Comissão Especializada de Endometriose da Sociedade. Então, a Sociedade agora estabeleceu várias subcomissões de assuntos específicos, no nosso caso é endometriose, eu estou na presidência da comissão. O Dr. Rodopiano é o nosso colega, nosso sócio, nosso amigo, que é um dos pioneiros no trabalho de reprodução em ginecologia e também nos cuidados das pacientes com endometriose. Então, nós temos, tanto ele quanto eu, temos uma experiência grande e queremos compartilhar aqui com vocês umas impressões nossas em relação à endometriose e infertilidade. Né, Rodô? Nós sabemos que a endometriose é uma doença terrível e que as pessoas até falam assim que está na moda agora falar de endometriose, mas está na moda porque as pessoas estão se atentando pelo tamanho sofrimento que ela causa como dor e pelo sofrimento que é causar a infertilidade. Pois é, a endometriose, a gente tem que entender também que ela tem um espectro muito grande, né? Esse termo, às vezes a paciente nos procura com medo porque ela teve um diagnóstico de endometriose. E o espectro desse problema, ele é muito grande. Então, você tem aqueles endometriose mínima, né? Que às vezes um médico descobre numa laparoscopia. E depois tem casos que vai progredindo até endometriose profunda, né? E os especialistas hoje, quando falam de endometriose como doença sintomática, tudo é mais para endometriose profunda, que é o que eles tratam, que é o que as pacientes chegam neles, né? No caso de vocês que fazem muito essa cirurgia de endometriose profunda, sintomática, que causa muito sofrimento nas pacientes. Então é uma parte do espectro que talvez represente aí o que? Talvez 20% de todas as endometrioses que existem. Então a gente tem que separar, porque às vezes vai fazer uma laparoscopia, por exemplo, para tirar um mioma ou para tirar um cisto de ovário e ver lá uns focos de endometriose peritoneal, e a paciente fica às vezes com aquele estigma como sendo uma doença muito importante, sendo que na maioria das vezes ela não é progressiva, ela é assintomática. Então, assim, a gente tem que... O ginecologista, como sabe disso, às vezes porque ele faz laparoscopia também, então ele tem condição de explicar para a paciente, para ela não ficar preocupada, não ficar assim, eu tenho essa doença e tal. Então, a gente não precisa ter essa coisa assim de que sempre esse desespero. Depende. Quando as pacientes que chegam para vocês, que fazem muito essa cirurgia de endometriose curativa ou de clean, né, quer dizer, de limpar a pelve de todo foco de endometriose, então quem chega para vocês é essa forma mais severa, né? E o ginecologista, na maioria das vezes, vai lidar com um caso que é muito mais simples, que é muito mais, às vezes não necessita de cirurgia, que ele vai fazer tratamento clínico, né? Então, normalmente, eles tratam enquanto é possível, ginecologista geral, né? Quando não tem mais o sintoma, está atrapalhando a paciente, tudo, ele encaminha para os médicos especialistas em cirurgia de endometriose profunda, né? Que é um termo assim mais apropriado. Porque existe os laparoscopistas que fazem cirurgia laparoscópica e que trata mioma, tira cisto de ovário, faz cirurgia tubária, faz esterectomia, que é um tipo de especialista. E tem um outro que é esse especialista em endometriose profunda, que já é
um especialista que tem um treinamento mais intensivo, né, mais específico para tratar esses focos de endometriose que são em locais perigosos, né? Então, em locais como retrocervical, na cúpula vaginal, periureteral, então, perivesical, quer dizer, aqueles focos sobre a bexiga. Então, você vê que o treinamento desse profissional ele tem que ser muito grande. E a parte intestinal também. Então, eles normalmente trabalham em equipe, né? Eles trabalham em equipe. É um cirurgião ginecológico, especialista em endometriose profunda, e proctologista ou cirurgião geral, que às vezes precisa ressecar intestino. Então, olha só, coisa específica, né? Olha só que interessante. Que a endometriose ela tem essas 1000 faces, 1000 formas de aparecer, desde uma coisa mínima, leve, até uma coisa muito avançada, e ela causa infertilidade. E aí, então, você imagina que nesse sofrimento da infertilidade, o tanto que evoluiu, que o conhecimento da doença, o tratamento, a própria cirurgia, então a abordagem, ela tem evoluído muito ao longo dos anos, e a gente ainda hoje ouve alguma paciente falar assim, eu procurei vários médicos, vários ginecologistas, até outros especialistas, e ninguém conseguiu diagnosticar. Então, existe ainda muito mistério e a conduta. Então, o que é importante? Imagina, então, uma paciente infértil, que tem endometriose, quem é que vai cuidar dela? E aí eu já queria chamar a atenção. Primeira coisa, é o ginecologista que vai ter aquela ideia do que ela precisa, do momento que ela está na vida, qual que é o sofrimento, se ela deve direcionar o tratamento para conseguir uma gravidez, ou se ela tem que fazer alguma coisa antes. Então, a conduta é extremamente delicada, e ninguém melhor do que o ginecologista que entende de hormônio, de bloqueio hormonal, entende de cirurgia, mesmo que seja um ginecologista geral, ele entende das necessidades de uma cirurgia ginecológica, o que ela pode afetar o aparelho reprodutivo. Então, eu estou chamando a atenção, primeiro, para que a endometriose, o cuidado tem que ser iniciado pelo ginecologista, a partir dele ele vai encaminhar a paciente para os especialistas que ele achar que deve, seja especialista em reprodução, seja especialista na cirurgia mais avançada da endometriose, ou seja, no cuidado clínico. E aí, o que eu queria aproveitar você, eu sei que você foi o pioneiro em Goiás você iniciou a primeira clínica de reprodução humana de Goiás, que na época era a Fêmina. E como é que era essa questão da endometriose antigamente? O que você viu assim de evolução que você pode contar para nós na história assim? Bom, em termos de reprodução, nós criamos um centro de reprodução na Fêmina na época. E o outro grupo, a Fértil, também criou o grupo. Um pouco depois, né? Não, foi mais ou menos igual. Eles até conseguiram a primeira gravidez antes da Fêmea, porque eles trabalhavam com o pessoal da Argentina, né? Então eles tiveram uma agilidade e conseguiram essa primeira gravidez, e nós estávamos fazendo treinamento em Ribeirão Preto. Mas assim, como nós trabalhávamos, eu trabalhava com... Eu e outros colegas que criamos o centro de reprodução, também fazíamos cirurgia laparoscópica. Você se lembra? Não sei se você se lembra, se é da sua época. Eu acho que é da sua época. Então, naquela época, quando nós criamos lá o centro de reprodução da Fêmina, nós tínhamos um grupo lá de cirurgia laparoscópica. Até naquela época, depois você entrou no grupo que era a GPR, né? Foi. Era eu, Gilson, Gabriel... João Batista. Então a gente tinha muita experiência em laparoscopia, muita, porque naquela época se fazia muita laparoscopia para paciente que tinha infertilidade. Muita, porque ficava tentando descobrir
a causa da infertilidade. Era o quê? Era um fator tubário? Era uma endometriose importante, que às vezes estava prendendo a trompa? Essas perguntas. Então, nós fazíamos muita laparoscopia. Naquela época chamava laparoscopia diagnóstica, que hoje ela praticamente não é utilizada. Hoje você faz laparoscopia cirúrgica, né? Quando tem alguma causa. Então, a esterilidade sem causa aparente, ela deixou de ser investigada por laparoscopia. Ela deixou de ser investigada. Então, ficou apenas essa investigação tradicional de que existe em reprodução, para pesquisar ovulação, sêmen, fator uterino, obstrução tubária, etc. Então, a laparoscopia, para aquela fase de investigação de esterilidade sem causa aparente, ela foi sumindo, né? Por quê? Porque naquela época a fertilização in vitro tinha uma chance baixa de gravidez. Então você tinha que investigar, porque às vezes na laparoscopia você poderia ajudar a paciente a ser curada, tratada. Mas com o crescimento do resultado da fertilização in vitro, a laparoscopia diagnóstica foi morrendo. Essa é a verdade, nua e crua. Então, hoje, com tudo isso, eu fico assim pensando, né? Que naquela época, quando nós fazíamos uma laparoscopia e observávamos que a endometriose era mais severa, a gente não tinha muito o que fazer, ou naquela época, quando a paciente era muito sintomática, tinha endometriose intestinal, o que nós fazíamos? Nós fazíamos laparotomia para curar a paciente de endometriose. Então a gente sabia como tirar aqueles focos, só que nós fazíamos aberto. E aberto, a gente sabe, é muito difícil mexer na região profunda, no fundo de saco vaginal. Não é simples, é muito complexo. Com o advento da cirurgia laparoscópica para isso, que foi inicialmente ditada os caminhos pelos alemães, franceses, e foi evoluindo. Então os médicos brasileiros iam nos congressos e foram aprendendo e foram introduzindo no país. Foi então que a endometriose passou, essa endometriose profunda, severa, sintomática, passou a ser tratada com eficiência. Foi dessa época, faz muitos anos, né? E olha, interessante uma coisa, que quando fazia a laparoscopia só para olhar, para saber o que tem lá dentro, será que é endometriose? E aí tinha o diagnóstico de endometriose, e aí o que acontecia? O tratamento de endometriose, ele é o bloqueio hormonal, tratamento clássico. Então muitas mulheres que às vezes estavam querendo engravidar, com o diagnóstico de endometriose, acaba sendo tratada com bloqueio hormonal que não vai deixar ela engravidar de jeito nenhum. Então, essas mulheres, elas ficavam muito tempo, às vezes anos, bloqueando essa endometriose, mas isso, eu estou dizendo na ótica da época, que era o que era possível fazer. Então, hoje, com a evolução das técnicas de reprodução, a gente não está preocupado de fazer uma laparoscopia para ver se é endometriose, porque as técnicas estão evoluídas e a gente fala, não importa se ela tem endometriose ou não, a gente não precisa fazer uma laparoscopia para descobrir, a gente já vai fazer o tratamento de reprodução assistida, né? No caso mais comum, mais eficiente, é a fertilização. Então, a gente pula essa questão de fazer já uma cirurgia, hoje, graças a Deus, desnecessária, e já entra direto no tratamento. Então, a evolução das técnicas de reprodução, que hoje a gente tem muito mais chance de conseguir gravidez, a gente já pula essa parte, já vai direto para o tratamento. Aí a cirurgia fica para exceção dessas pacientes que às vezes têm dores tão terríveis que ela não consegue nem pensar em fazer o tratamento ou fazer a indução da ovulação, ou ela está sofrendo um risco de ter uma obstrução renal, uma obstrução intestinal, que às vezes ela nem sente tanta dor, mas a gente consegue diagnosticar
as lesões, verificar se tem uma lesão que está causando um risco mais grave, e às vezes a gente tem que indicar, por uma questão até de prioridade, de evitar uma emergência, fazer uma cirurgia para evitar aquele bloqueio e depois dar continuidade no tratamento de reprodução. Pois é, isso aí essas fases da evolução da terapêutica da endometriose, então, ela foi crescendo rapidamente, evoluindo, foi diminuindo a laparoscopia diagnóstica até desaparecer praticamente. Ficou a laparoscopia cirúrgica e também eu acho que uma coisa que fez mudar muita conduta de tratamento de endometriose foi os exames complementares. O fato da ressonância magnética, inicialmente, diagnosticar bem endometriose, separar, né, endometriose simples daquela profunda, né, intestinal, etc., foi ajudando. E depois o ultrassom, na realidade, teve um crescimento assim, voraz, quer dizer, ele hoje, o ultrassonografista experiente para diagnosticar endometriose tem uma sensibilidade igual, às vezes até maior do que uma ressonância para detectar focos, determinar o tamanho do foco, localização, etc. Então, assim, os dois métodos são úteis para diagnosticar endometriose. Então, o ginecologista, hoje, ele já pede mais esses exames quando ele tem uma suspeita de uma endometriose mais importante, sintomática, ele pede esses exames. Então, ele não fica mais naquela coisa de precisar fazer uma laparoscopia, etc., para orientar o paciente. Então, isso foi uma evolução para o médico ginecologista. Então, a gente fica muito feliz porque simplificou para o paciente, evita coisas mais invasivas, como laparoscopia diagnóstica, e isso foi melhorando a vida dos pacientes. Mas a grande evolução que eu acho na endometriose foi o tratamento cirúrgico da endometriose severa ou profunda, que faz com que cure as pacientes aí, em torno de 95% dos casos, pacientes se tornam assintomáticas, são as cirurgias se for bem realizada, se limpar mesmo a pelve, retirar todos os focos de endometriose, a paciente fica livre dos sintomas assim, nessa quantidade tão alta. É uma efetividade cirúrgica altíssima. Então, isso é a evolução do tratamento da endometriose que eu vejo. Perfeito. E olha só como tem vários nuances também que eu vejo, porque quando a gente está falando de fertilidade, a gente sempre tem que pesar bem o que vai ser feito na cirurgia e qual que é a necessidade, pesar assim, qual que é o principal problema, é a dor ou é a fertilidade? Porque às vezes você pode necessitar fazer uma cirurgia mais radical para combater a dor, ou fazer uma cirurgia mais conservadora para que essa paciente possa depois engravidar. Então, e como a cirurgia também tem uma morbidade, principalmente se tiver lesão intestinal, que aí aumenta o risco de fístulas, às vezes é melhor você deixar um pouco de lesão ou um pouco de fibrose em determinadas regiões, pensando em diminuir a morbidade e aumentar a chance dessa paciente depois sair bem e poder engravidar na cirurgia. Então, esse balanço, o tempo todo, eu imagino que quando é o ginecologista ou além de ginecologista, quem trabalha com a reprodução, a gente tem que olhar isso diferente, por exemplo, de quem faz só cirurgia. E quem faz só cirurgia, eu quero operar. E o que é o pensamento? Às vezes o pensamento é assim, eu vou tirar tudo. Mas tirar tudo quando? Em quem? Qual a idade dessa paciente? Será que ela vai ter chance dessa doença progredir de novo? Será que ela vai ter chance de engravidar até naturalmente depois da cirurgia? Então, eu acho que essa sensibilidade sempre tem que estar na mão do ginecologista,
o médico da paciente se ele for encaminhar para alguém para cirurgia, ele deve discutir a necessidade, conversar com o médico que for o cirurgião, no caso. Então, eu tenho esse entendimento que a evolução, o entendimento da complexidade, vai abrir 1000 leques de possibilidades de cuidar de casos, às vezes, até semelhantes, mas um você cuida de um jeito e outro você cuida de outro jeito, de acordo com a necessidade da paciente. Também é o problema do tempo, né? Também é o problema do tempo em relação à terapêutica da endometriose. Quando a gente tratava isso aqui, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, muitas vezes, quando a paciente já tinha filhos, sei lá, tinha 2 filhos, e às vezes tinha uma endometriose importante, né? Retrocervical, vaginal, aqueles nódulos, né? Quantas vezes nós fizemos cirurgia aberta e também na época da cirurgia laparoscópica já, nós retirávamos o útero da paciente porque era mais fácil retirar o útero e a vagina, a parte superior da vagina, do que retirar aqueles nódulos. Era muito menos complicado. Mas hoje não, hoje o cirurgião de endometriose, assim, eu penso, eu que imagino que raras vezes ele precisa tirar um útero da paciente. Ele tira toda a endometriose sem tirar o útero da paciente. Naquela época a gente retirava muito útero, entendeu? Isso foi uma coisa assim, a cirurgia ficou mais, como diz, mais fisiológica, ela ficou menos ablativa, quer dizer, de ressecar útero, porque a gente sabe hoje também que ressecar um útero tem que ter um motivo importante, não é só ir tirando o útero, né? E o que está acontecendo, que eu vejo, tanto no serviço público, lá no HGG, que eu fiquei lá muitos anos, e vejo no consultório, muitas pacientes já chegam sem o útero e com o problema, e o que é pior ainda, pacientes jovens, 26, 27, 28 anos, sem filhos, que por desespero pela dor, a paciente aceita qualquer coisa, fala, não, tira logo esse útero. Ou o médico pode simplesmente achar um caso complicado e falar, não, vou tirar logo o útero dessa paciente. Então eu tenho visto várias pacientes que me dá dor no coração, sem nenhum filho, já sem o útero e ainda sem ter resolvido o problema. Então, tudo que a gente fala que acontecia antigamente, infelizmente acontece até hoje. Muitas pacientes são operadas por via convencional, por laparotomia. Muitas pacientes tiram o útero e deixam a doença para trás. Muitas pacientes operam o ovário, retirando o ovário todo, sem conservar uma parte normal, sem fazer uma oforectomia parcial para manter a reserva ovariana. Então, essa despreocupação com a fertilidade me chama muita atenção hoje ainda. Eu acho que até uma situação que a gente vive hoje do cuidado das pacientes inférteis com endometriose ou jovens com endometriose que perdem a capacidade reprodutiva ou por uma conduta cirúrgica inadequada ou por um excesso de protelação no tratamento da própria fertilidade. Olha, espera que você vai conseguir, ou senão você vai tomar anticoncepcional para melhorar essa endometriose, mas aí também não vai engravidar. Então, tem que ser, o que eu quero chamar a atenção, assim, a gente não pode esquecer da fertilidade. Imagina, se é uma mulher casada que está querendo engravidar, ela mesma está preocupada com a fertilidade. Agora, imagina uma mocinha de 18 anos, está lá com endometrioma no ovário e não sente dor, e ela vai para fala assim, eu preciso operar esse cisto no ovário. Ela não está preocupada com o futuro dela ali, com 17, 18 anos, se ela vai engravidar ou não.
Quem tem que preocupar isso é o médico que vai cuidar. Então, se ele se propõe, por exemplo, a operar esse cisto, ele tem que saber operar endometrioma ovariano. É muito diferente a abordagem, o risco, a dificuldade, digamos assim, de fazer uma cirurgia, de entrar numa cirurgia dessa desavisado. Então, infelizmente, elas correm esse risco. Às vezes chegam também já sem um ovário. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que olha, eu fiz uma cirurgia, ela tem endometriose, ela não sabe dizer nem qual ovário ela retirou, não sabe dizer como foi a cirurgia, fez um ultrassom depois da cirurgia, não viu, foi nenhum ovário, paciente de 27 anos, sem filhos. Aí falei, bom, primeiro vamos saber direitinho qual ovário que ficou, se ficou parte de um, se ficou os dois, ou se, enfim. Então, todas essas questões que tem que ser pensadas, e eu chamo a atenção, assim, quem tem que pensar é nós, são os médicos, são os ginecologistas. Hoje em dia, né, Corival, hoje em dia é mais fácil uma paciente que mora numa cidade com poucos recursos, com carência de especialistas, etc. Hoje, a maioria delas, elas têm, às vezes, uma possibilidade de ir para uma cidade maior ou fazer um convênio para conseguir chegar num especialista, ou elas vão para o serviço público, que essa parte, não dessa cirurgia avançada, tudo no serviço público ainda é muito limitado, né? Mas, assim, pesquisar endometriose no serviço público através de laparoscopia já é possível. Você vê, também não é tão... Esse tempo também não é tão longo assim, é um tempo até curto, até em Goiânia, que é uma capital, você vê. Então, nós temos que ter, assim, um entendimento de que muita coisa também que não era o ideal para ser feito, foi feito também numa época em que o médico, às vezes, não tinha opção. O médico não tinha opção. Um médico, por exemplo, numa cidade que não tinha laparoscopistas, e a paciente tinha uma dor severa pélvica. Esterectomia naquela época era uma opção que poderia curar muitas pacientes, porque às vezes retiravam endometriose junto com o útero ali, que estava ali aderido e tal. Então se fazia muito isso. Agora, hoje em dia não, isso é menos visto, porque a pessoa procura, né? Ela procura se informar. Hoje tem internet. A internet foi uma bênção na vida de todo mundo e tal, porque assim, a informação chegou mais fácil para todo mundo. Então, hoje as coisas não tem muito sentido você ver o que a gente via antigamente, né? Quer dizer, hoje pode procurar opção, tem coisas que você nem imagina que vai conseguir resolver, aí você vai procurando, aquilo hoje tem solução, né? Até para casos de cânceres que antigamente não tinha opção, hoje tem. Então, assim, graças a Deus a medicina evoluiu muito. E esse tratamento de endometriose também evoluiu muito. E você falou uma coisa aí legal, que é a evolução da internet. E olha o que eu observei. Eu digo assim, que em 2012... Eu revolucionei minha mente cirúrgica em relação à endometriose. Eu vi que em 2012 eu fui num congresso e falei, não, existe cirurgia correta, vamos dizer assim, para endometriose. Não era só o que a gente fazia antes, que eu fiz muita cirurgia assim que a gente via e falava assim, não, é melhor nem mexer. A gente falava isso. Então, de 2012 para cá, e aí quem começou a trabalhar com isso, a gente foi para as redes sociais, falando de endometriose e falando do diagnóstico, falando que sentir dor não é normal. E aí eu observei, eu fazia levantamento no consultório, e 80% das pacientes chegavam no consultório, ela marcava consulta, eu quero fazer uma consulta de endometriose. Não, como que você sabe que tem endometriose? Ela, não, eu acho que eu tenho endometriose, é paciente. E por que você acha que você tem endometriose? Porque eu ouvi falar, eu vi nas redes sociais. Então, as pacientes
no meu caso em particular, elas me procuravam, 80% das consultas de endometriose era diagnóstico das próprias pacientes e elas mesmo falavam assim, não, eu tomei a iniciativa de marcar essa consulta. Aí, ao longo, então, de 2012 até hoje, o que eu estou observando muito, que eu acho que é uma coisa muito boa, tá diminuindo essa história do paciente falar que foi em vários ginecologistas que não tinham diagnóstico, e hoje eu recebo muitas pacientes que já me procuram porque colegas indicaram. Então é lógico que os casos mais tranquilos, mais simples, eles já cuidaram, e aí vai acabar procurando a gente, eles vão encaminhar os casos mais complexos, mais graves. Mas isso é muito bom, porque assim, eu acho que até quem demorou um pouco mais a abrir os olhos para a endometriose foi os médicos demoraram mais do que os próprios pacientes. O paciente naquele sofrimento acabava indo para o Google, né, para a internet, para não, tem que achar uma solução para isso. Então, na realidade, o que mudou muito foi a comunicação, né? A comunicação fez com que a medicina se tornasse mais universal, o conhecimento médico se tornasse mais universal. Isso facilitou que a paciente chega, às vezes até ela chega e fala assim, acho que eu tenho endometriose, porque eu tive uma dor severa. Hoje eu fiz um ultrassom para endometriose, que fiz uma série de perguntas, eu vi que ela não tinha sintoma nenhum de endometriose, mas ela teve uma dor severa, ela deve ter pressionado o colega, o ginecologista, né? Pode ser que eu tenha endometriose, ou sei lá. Aí vai fazer aquele pedido de pesquisa de endometriose profunda. Ela não tinha nada, mas ela tinha um corpo lúteo que deve ter rompido, tinha sangue na pelve, né? Então, assim, uma coisa funcional. Deu uma dor, mas por um problema funcional que vai ser resolvido. Então, hoje, assim, o paciente é muito mais preparado. Ele não é uma doença... Eu me lembro quando eu cheguei em Goiás para trabalhar em 1980, parece, 1980. O conhecimento de endometriose era muito pequeno. Eu fiz em residência em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei, porque assim, o conhecimento de endometriose era muito pequeno. Então, quando você falava, pensava que você estava exagerando nas coisas e tal. E hoje você vê que é um negócio que é difundido, os pacientes, não é só o médico que conhece, o paciente aprendeu muita coisa. E essa é a beleza da medicina, a sua evolução, né? E o cuidado também, a gente sabe que várias especialidades são necessárias para cuidar de endometriose. Então, vem a nutrição, a fisioterapia, outras especialidades, urologia, gastro, cirurgião do aparelho digestivo. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado também. Sempre a internet tem o lado bom e o lado ruim. O lado, uma coisa que eu chamo a atenção, até para os colegas ginecologistas, é o seguinte, muita gente hoje está se dizendo o curandeiro da endometriose. E uma coisa é alguém falar, eu ajudo a cuidar de endometriose. Uma nutricionista, uma acupunturista, um fisioterapeuta, ou mesmo um nutrólogo, tudo bem. Uma coisa é falar que eu ajudo, a outra é falar assim, não, deixa comigo que eu trato, me procura que eu resolvo. Do mesmo jeito que tem dentistas fazendo cirurgia plástica de face, hoje tem muitos outros profissionais falando que faz tratamento, que cura endometriose, e o pior ainda é que faz tratamento de infertilidade para endometriose natural, e que às vezes essas pacientes, por vários motivos, ficam ali mais de ano perdendo a sua reserva ovariana com uma doença grave e tentando fazer um tratamento que vai ser inócuo, que não tem fundamento científico nenhum, que não tem resultado prático nenhum. E isso, então, assim, é uma coisa boa para a gente chamar a atenção
dos colegas para que não se deixem, e às vezes essa ilusão dos curandeiros, né, dos milagrosos aí, acaba contaminando até os próprios colegas médicos, né? E pior que às vezes eles acreditam tanto nisso que eles pensam estar fazendo uma coisa correta, né? Porque, lógico, tem algumas coisas em tratamento de endometriose que às vezes pode melhorar os sintomas. A gente sabe disso, já existe há muitos anos. Mas o fato de melhorar os sintomas não quer dizer que a doença está curando, né? A doença está lá, ela só está, como dizem, adormecida, né? E ela pode ser progressiva, ali, lenta, sem dar muitos sintomas e tal. Então, assim, a pessoa tem que entender, o profissional que não é um especialista naquilo, mas na sua área apenas, que ele ajuda aquela paciente. As pacientes são gratas a isso. Mas tudo tem um limite, né? Então, tem que, às vezes, orientar corretamente a paciente. Olha, você precisa procurar um ginecologista, um especialista nesse tratamento de endometriose, tudo, para ver se é o caso. Às vezes até o especialista olha e melhorou o sintoma da paciente, ele pediu esses exames hoje que são muito preditivos da doença, assim, de profundidade, etc. E ele pode dizer, fala, olha, melhorou? Pode continuar o tratamento, assim. Só tem uma endometriose que eu não preciso operar ela agora, você vai fazer exame anualmente, mas pode, então, seguir a orientação do profissional que está orientando a senhora, pode fazer isso. Agora, pode ser também que nessa investigação pode ser observado que tem uma hidronefrose, né? Quer dizer, já está obstruindo o ureter, a paciente ainda não sentiu aquilo, mas o rim já está sendo lesado, né? Porque a hidronefrose pode ir lesando a função renal, né? O parênquima. Então, assim, quando faz a coisa correta, todas essas especialidades que ajudam no tratamento, elas podem ser úteis, mas elas não podem querer ocupar o espaço, como você disse, de falar assim, não vão resolver o problema, né? Isso aí que é ruim, a pessoa precisa saber os limites da sua própria especialidade, quer dizer, ela tem que ter consciência disso. E isso, se surgir isso na medicina, na área de saúde, né, como um todo, vai ser muito bom. As pessoas saber até onde elas podem atuar ou querer resolver um problema definitivamente, né? Maravilha! Acho que a gente já cumpriu uma função aqui, já tivemos um tempo bom, proveitoso, né? Aproveitamos a experiência, né, do Rodopiano, né, ouvindo aí, né, que é um pioneiro, especialista, e eu pude dar minha opinião aqui também por ter hoje praticamente 50% do consultório meu é de endometriose especificamente. Então a gente quer contribuir aqui com a Sociedade de Ginecologia nessa área da endometriose, na comissão de endometriose, e a gente vai estar preparando outros conteúdos, outros eventos para colaborar. Tá? Obrigado, Rodopiano. Obrigado, Sociedade, Alexandre. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite. Maravilha.